Fala, minha rapaziada do Canetando, tudo bem com vocês? Acabou aí agora pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol, São Paulo e Bragantino, Bragantino e São Paulo, jogo na Bragança Paulista, um empate em 2-2, um ponto para cada lado, só que dois pontos que chegam aos clubes de uma maneira diferente, né? O Bragantino segue na disputa pela liderança do Campeonato Brasileiro, fazendo um bom campeonato com o técnico Fernando Seabra, já o São Paulo conseguiu um ponto que o livrou de terminar a rodada na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O São Paulo atualmente é o 16º colocado do Campeonato Brasileiro, um ponto da zona. Deu sorte essa rodada porque o Vitória não conseguiu vencer do Botafogo. Aliás, o Botafogo não conseguiu vencer do Vitória, mas enfim, foi um empate, o Vitória também somou um ponto, mas isso ocorreu que o São Paulo não caísse para a 17ª colocação. Caso contrário, um resultado ou uma derrota do São Paulo, uma vitória do Vitória, o São Paulo teria ficado na zona, como ficou durante um certo momento em que o Bragantino estava à frente no placar na partida. E o Bragantino segue em terceiro lugar, brigando ali com o Cruzeiro, com o Palmeiras. Esse ponto é importante nessa disputa, porque a gente sabe que o campeonato é longo e cada ponto é importante. Então o time do Bragantino, claro que buscou a vitória, até certo momento posso dizer que seria o mais justo a acontecer, mas não aconteceu. O Bragantino segue em terceiro lugar, o Flamengo segue líder disparado. Vamos falar aí como é que foi um pouquinho desse jogo, como é que foi o primeiro tempo, na pausa, como o São Paulo voltou, e tentar fazer uma previsão aí do que vai ser esse clássico, esse majestoso que vai ter agora nesse fim de semana, tentar colocar uns pontos aí na mesa. O jogo começou, o São Paulo começou bem no jogo. Eu gostei da escalação do Crespo. Veio com dois volantes de saída, veio com dois volantes que sabem, tem boa saída de jogo, que é o Bobadilla e o Marcos Antônio. O Marcos Antônio sempre bom ele estar voltando aí, né? A boa forma. E a questão do Bobadilla também foi uma escolha mais por saída, imagino que para aplicar velocidade no time. E, bom, eu gostei da escalação inicial, o Luciano de volta também. A gente notou no jogo de hoje que a questão do Luciano é um ponto muito positivo. Nesse esquema do Crespo, o que vinha sendo discutido nas últimas semanas, quando o Crespo assumiu, era que o Luciano seria uma peça fundamental nesse time de São Paulo. E hoje a gente viu que, de fato, ele é uma peça fundamental no esquema do Crespo. Claro que o elenco ainda não está adaptado, tem pontos como as alas foram muito ruins hoje. Para mim foi um dos motivos do São Paulo não ter conseguido sair não ter conseguido sair com a vitória. Para mim as alas foram péssimas, o Enzo Dias e o Cedric Soares. Mas tem pontos positivos aí para se tirar também desse empate, mesmo que o São Paulo esteja a um ponto da zona e a 5 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro. A gente pode citar, como eu já falei, o Luciano. E o São Paulo começou bem no jogo. O São Paulo começou bem, começou criando, participação muito do Luciano, como eu comentei. Inclusive abriu o placar com assistência do Luciano, o André Silva, que já eu falo mais dele, né? Mas marcou os 2 gols do São Paulo. Abriu o placar aí pro São Paulo. Ali por volta dos 20 minutos, 15, enfim, não tô lembrado agora em que minuto que saiu o gol, eu posso conferir aqui pra vocês, aos 9 minutos, foi até mais cedo do que eu lembrava. E o São Paulo começou bem no jogo, começou criando, pressionando, conseguindo desenvolver ali, parecia, né, que o time tinha entrado de uma maneira diferente do que entrou com o jogo do Flamengo, e de fato entrou, né, mas contra a mentalidade, com o esquema entrando, o esquema funcionando. E aí, aos 43, no finalzinho do primeiro tempo ali, o Bragantino já vinha crescendo no jogo, já vinha pressionando para tentar o empate, e até que saiu, né? O Rafael antes tinha feito uma boa defesa, e o Hurtado fez o segundo gol. O Guzmán Rodrigues, desculpa, não conheço, mas é um zagueiro, né, do Red Bull Bragantino, acabou empatando o jogo ali, depois de um lance de pressão do Bragantino, e o jogo foi pro intervalo no empate, e nesse momento o São Paulo ainda estava fora da zona, enfim. Na volta do segundo tempo, São Paulo voltou desligado, na minha opinião. Não deu outra que nos 3 primeiros minutos São Paulo tomou pressão e tomou o gol num lance de azar, cara. Cara, é difícil criticar, é difícil falar que o time voltou mal, porque o gol saiu muito rápido. Então não tem como a gente prever se aquela bola não desviasse no Alan Franco e entrasse no gol, se o São Paulo ia continuar dessa maneira, da mesma maneira que foi no primeiro tempo, no segundo, mas o gol desestabilizou e dá a impressão de que o time voltou mal para o segundo tempo. Se não tivesse ocorrido o gol, talvez eu estaria aqui falando outra coisa. Mas enfim, gol do Bragantino, 2-1, e nesse momento, agora sim, o São Paulo estava entrando na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, na 17ª colocação. E aí, imagino, né, o torcedor, com o Marcos, os meninos aí
do canal. Eu com o Marco, a gente ficou puto da vida, porque, cara, só de ver o time na zona de rebaixamento já sobe um negócio, dá um nervoso. E, cara, e o São Paulo ficou mal no jogo. O São Paulo foi mal, sentiu o gol, só que conseguiu se recuperar um certo momento e criou muitas chances também, cara. O gol eu acho que eles conseguiram superar de maneira rápida a tomada do gol, mesmo que tenha impactado no resultado diretamente, no desempenho. O São Paulo perde muitos gols, cara. É inacreditável. O André Silva me perdeu um gol no primeiro tempo, que é uma coisa assim. O André Silva fez 2 gols, beleza, gente. Parabéns pro André Silva. Não tira o fato que ele é ruim, tá bom? O Perna Silva. O André Silva é um perna de pau, cara. Ele não consegue fazer um pivô. Ele não consegue destacar ali uma jogada pro ataque. Cara, a diferença entre ele e Caleri ele tem sorte. O Caleri é azarado que só o cão. Então, assim, o André Silva é um ruim com sorte. Ele fez 2 gols, olha os 2 gols dele. Beleza? Um cruzamento perfeito do Luciano, uma boa cabeça dele, beleza. Tava no lugar certo, na hora certa, bom posicionamento. Agora olha o segundo gol, gente. Vai falar que aquilo não é sorte? O Luciano, ele dá uma bicicleta pro meio da área. O André Silva domina todo torto, dá uma bica que a bola pinga, desvia, passa por cima. Gente, pelo amor de Deus, cara. O André Silva é inacreditável. Dói ver esse cara no ataque de São Paulo. Mas enfim, se ele continuar com a sorte que ele tem, tá ótimo. Continua fazendo gols. Ele é o artilheiro de São Paulo na temporada com 12 gols. 12 gols. E se eu não me engano também tem 3 ou 4 assistências, enfim. Não tira o fato de ele ser um perna de pau e irritar muito ver ele em campo. E não ajuda também a reserva dele, que é o Juan de Neno, que, cara, sinceramente, é até engraçado falar isso, mas quando o André Silva saiu e entrou o de Neno, piorou a situação. Piorou o jogo. O de Neno, não sei o que acontece, é um bom jogador, eu fiquei feliz quando o São Paulo anunciou ele, mas ele ainda não chegou no São Paulo. Não consegue, cara, pior que o André Silva, não consegue também destacar uma jogada, mas enfim. E aí, dada essa pressão, dada essa criação de chances, o São Paulo conseguiu chegar no empate com esse gol aí que eu descrevi com o André Silva novamente. Mais uma assistência do Luciano, que foi muito importante no jogo de hoje, pra mim, melhor jogador do time de São Paulo. Mesmo que o André Silva tenha feito 2 gols, tá bom? Eu já reiterei isso, que pra mim o André Silva é um perna de pau, com sorte. E pra mim o Luciano foi o melhor do campo de São Paulo, e aí o jogo acabou que deu uma esfriada. O Crespo pra mim alterou mal, ele fez escolhas ruins nas substituições, ele trocou o time mal, tirou o André Silva, piorou, o Dineno não era jogo pro Dineno, entrou mal, o Rodriguinho também entrou, não conseguiu fazer nada, Alisson, Ferreirinha, não conseguiram se destacar, então no final do jogo, depois de São Paulo empatou, foi um jogo chato, um jogo morno, não teve grandes chances para nenhum dos dois lados, e eu acho que no final das contas o empate chega a ser justo. Pelo que foi o segundo tempo, pelo que foi o restante ali do segundo tempo, depois do gol de empate do São Paulo. Agora a questão esse sábado tem um jogo contra o Corinthians venceu o Ceará essa rodada do Campeonato Brasileiro fora de casa, né? O jogo hoje também, gol de Thales Magno. E o jogo, cara, agora a questão quem tá pior? Corinthians ou São Paulo? O Corinthians consegue vencer os seus jogos, independentemente de estar jogando mal, de estar jogando bem, o jogo no Morumbi. Mas assim, os dois times estão numa fase ruim, tá? É inegável, isso é inegável. Os dois times estão numa fase ruim. O Corinthians, ele consegue resultados muito melhor do que o time de São Paulo, porque o São Paulo nem resultado consegue. Então, se eu fosse falar para prever esse jogo, eu ia falar que é um jogo imprevisível, porque os dois times são ruins. O São Paulo tem um retrospecto melhor contra o Corinthians no Morumbi, e nos últimos tempos o São Paulo amassa o Corinthians em qualquer jogo que seja. Amassa também, né? Tô exagerando para puxar o saco do meu time. Mas é um jogo imprevisível porque os dois times estão numa draga. O Bruno aí, se eu não me engano, vai postar um vídeo do pós-jogo do time do Corinthians. Ele vai criticar o Dorival Júnior até ele não aguentar mais. E nas lives também a gente comenta bastante dessa situação. Só que, cara, a situação do São Paulo não é só a questão de não conseguir resultados, de jogar mal. É porque o Corinthians, ele joga mal, mas consegue resultado. A questão do São Paulo o São Paulo está a 1 ponto da zona de rebaixamento. O São Paulo já começou o campeonato brigando pra não cair, tá bom? Essa é a verdade. Não tem mais essa de, o campeonato tá no começo, ainda tem muito tempo pra se recuperar. Não tem. O São Paulo vai brigar pra não cair até o final. Se seguir dessa maneira, vai brigar para não cair. E se dar prioridade às Copas em vez ao Campeonato Brasileiro, o São Paulo vai cair. Porque o São Paulo tem que ter a mentalidade agora, que vai ter que escolher a dedo uma das duas Copas e vai ter que despachar.
ter que mandar embora, vai ter que ignorar, vai com o time reserva, seja o que for. Principalmente, né, obviamente eu escolheria a Copa do Brasil para deixar de lado, porque é uma competição, na minha visão, muito mais difícil de avançar do que a Libertadores. Porque a Copa do Brasil é um campeonato interno, o futebol brasileiro é muito melhor do que o futebol sul-americano, então a Copa do Brasil é uma competição mais difícil e menos relevante, né? A Libertadores é a Libertadores da América, que todo mundo sabe, então se eu fosse o Crespo, eu priorizaria primeiramente o Brasileirão, porque o São Paulo não pode cair. O São Paulo não pode cair. Existem 2 times que nunca caíram. Um deles foi porque entrou na justiça e assaltou um time, por isso que não caiu, que é o Flamengo. O outro é o São Paulo. O São Paulo tem a ficha limpa, e se o São Paulo cair, vai sujar a história desse clube. O São Paulo não pode cair. Não pode. E o Crespo tem que entender isso, e esses jogadores têm que entender isso. Lucas, cadê o Lucas, cara? Uma dor no joelho, ele não joga. Preferiu não operar porque a recuperação era mais rápida e tá aí. 5 meses que não joga. 5, 4, enfim. É complicada a situação do São Paulo. Precisa vencer do Corinthians na questão pontuação, tabela, moral. E é claro que uma vitória em clássico, ainda mais contra o Corinthians, dá um ânimo a mais pro time aí, pro restante do campeonato, pros próximos jogos, enfim. Daqui a pouco chega as oitavas da Libertadores, a gente tem que ver como o São Paulo vai se sair contra o Atlético Nacional, que dentro de casa é um time muito forte. Foi o primeiro do grupo da morte da Libertadores. E só que a questão é o Campeonato Brasileiro. Eu acho que o São Paulo tem que pensar na Libertadores depois e primeiramente pensar no Campeonato Brasileiro, porque a situação é crítica, a situação já é preocupante, tá bom? Não é questão de a situação estar ficando preocupante, a situação já é preocupante. O São Paulo vai brigar para não cair até o final, porque o São Paulo não tem elenco, o São Paulo não tem dinheiro, o São Paulo não tem esquema tático a gente não sabe, é porque o Crespo ainda vai desenvolver aí. Oremos, torcer, eu, né? Não sei se você que tá assistindo é São Paulo também, torcer pro Crespo conseguir ajeitar esse time, porque na minha visão agora é situação de urgência. Fechado? É isso, eu acho que eu tinha para falar do jogo de hoje. Comentei um pouco mais aí da situação que o São Paulo se encontra do que mais do jogo, porque é estressante ver esse time jogar e às vezes você até perde a... Se eu falei alguma bobeira aí do jogo é porque, cara, você fica desconcentrado, você fica irritado, você fica bravo e você acaba perdendo a atenção no jogo. Então se eu falei alguma coisa que você discorde, por favor, deixe nos comentários, converse comigo. Fala aí o que você achou do jogo, se você discorda de mim, se você concorda comigo, como que tá essa situação do São Paulo, comenta, deixa o like, participa aí e se inscreve. Se você não é inscrito, se inscreve, se tá aparecendo esse vídeo pra você e você não é inscrito. Por favor, estamos quase chegando em 1000 inscritos. Deixa o like, compartilha pra ajudar também, pede aí pro pessoal se inscrever se você gostou do conteúdo. Se você não gostou, se você tiver um bom coração e quiser ajudar, pode também aí mandar pro seu amigo pra ele se inscrever e pra gente ficar feliz, certo? Muito obrigado pra quem assistiu até aí. Um beijo, um abraço, fui!